CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estudaremos o problema do ser e do destino do Espírito, nosso irmão Leon Denis. Vamos ler o Evangelho, o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nestes dois mandamentos. Mateus, capítulo 22. Fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. Lucas, versículo capítulo 6. Aqui estamos, Jesus, envolvidos nas vibrações de amor ao próximo, de amor que esta casa produz com um trabalho intenso, com um trabalho juntas aos desvalidos da alma e do corpo. Estamos nós, em nome deste amor, reunidos para estudarmos, alimentar o nosso espírito imortal, bebendo do conhecimento dos nossos maiores, como neste momento do irmão Leon Denis. Que ele nos inspire, que ele possa cuidar de nós nesta manhã de estudos. Então, que seja em nome de Leon Denis, o responsável por este estudo, a quem evocamos em teu santo nome. É em nome do altivo Panfiro, o diretor espiritual da nossa casa de amor, e da coluna de espíritos que com ele sustentam o nosso CEAP. É em nome do amor, do nosso amor, minha amada e querida esposa, Maria de Lourdes. Em teu nome, Senhor, mas em nome de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Tiago, iniciamos aqui o item 18, justiça e responsabilidade, o problema do mal. Então nós estamos estudando a segunda parte do livro, o problema do ser e do destino, no capítulo que fala da reencarnação. E o item 18 trata da justiça e responsabilidade. Vamos lá, e o problema do mal. A lei dos renascimentos, dissemos, rege a vida universal. Com um pouco de atenção, poderíamos ler em toda a natureza, como em um livro, o mistério da morte e da ressurreição. As estações do ano se sucedem em seu ritmo imponente. O inverno é o sono das coisas. A primavera é o seu despertar. O dia alterna com a noite. O repouso vem após a vigília. O espírito sobe às regiões superiores para depois descer novamente e retomar com maior força a tarefa interrompida. As transformações da planta e do animal não são menos significativas. A planta morre para renascer a cada retorno da seiva. Tudo perece
para reflorir. Obrigado. A larva, a crisálida, a borboleta, são exemplos que reproduzem com mais ou menos fidelidade as fases alternantes da vida imortal. Como apenas o homem poderia estar excluído desta lei, já que tudo se liga por inúmeros e potentes elos, como admitir que nossa vida seja como um ponto aleatório, sem vínculos, nos turbilhões do tempo e do espaço? Nada antes, nada depois. Não. O homem, como todas as coisas, está submetido à lei eterna. Tudo que viveu reviverá sob outras formas para evoluir e se aperfeiçoar. A natureza só nos faz morrer para nos fazer reviver. Até mesmo em consequência da renovação periódica das moléculas de nosso corpo, dispersas e levadas pelas correntes vitais, pela nutrição e perda cotidiana, utilizamos numerosos envoltórios diferentes em uma só vida. Não é lógico admitir que utilizaremos outros ainda no futuro? A sucessão das existências nos é oferecida, portanto, como uma obra de capitalização e melhoria. Após cada vida terrestre, a alma ceifa e colhe em seu corpo fluídico as experiências e os frutos da existência concluída. Todos os seus progressos refletem-se nesta forma sutil, da qual ela é inseparável, neste corpo etéreo, lúcido, transparente, que, se depurando com ela, torna-se um instrumento maravilhoso, a harpa que vibra a cada suspiro do infinito. Assim, o ser psíquico encontra-se em todas as fases de sua ascensão, exatamente como ele próprio se fez. Nenhuma aspiração nobre é estéril, nenhum sacrifício é vão, e na obra imensa todos se associam, dele a alma mais obscura, até o gênio mais brilhante. Uma corrente infinda liga os seres na majestosa unidade do cosmos. É uma efusão de luz e de amor que dos píncaros divinos jorra e se derrama sobre todos para regenerá-los e fecundá-los. Reúne todas as almas em universal e eterna comunhão, em nome de um princípio que é a mais magnífica revelação dos tempos modernos. Bom, o que foi que nós lemos aqui? Ele está falando, ele começou a falar da natureza, que tudo renasce na natureza. Tudo se renova. Ele chegou a falar do dia e da noite, né, do sol e da lua, das transformações da planta, do animal, tudo se transforma. Ele colocou aqui a borboleta que entra na crisálide, né, a lagarta que entra na crisálida e se transforma numa borboleta. Por que com o homem seria diferente, se ele faz parte da natureza? E o segredo de tudo está no corpo espiritual, está no nosso perispírito. Ali está tudo registrado, todas as nossas experiências estão registradas ali. E o ser espiritual, imortal, ele é aquilo que ele acumulou de experiência ao longo dos séculos, dos milênios. Então, a transformação do espírito, ela fica bem patente quando entendemos o corpo espiritual, ou o perispírito. Em suma, foi isso que Leon Denis disse aqui para a gente.
Alguma pergunta? Continua ele nesse capítulo falando da justiça e responsabilidade, o problema do mal. Aqui, nesse primeiro parágrafo, nessa primeira ideia, vamos botar assim, esse conjunto de ideia, ele falou dessa transformação do ser, que nós fazemos parte da natureza e nos transformamos. Agora vem um segundo conjunto de ideias. A alma deve conquistar um a um todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade. E para isto, necessita do obstáculo, da natureza inóspita, hostil mesmo, da matéria adversa, cujas exigências e rudes lições provocam seus esforços e formam sua experiência. Por isso também a necessidade das provas e da dor, das etapas inferiores, a fim de que sua sensibilidade desperte e que, ao mesmo tempo, exerça sua livre escolha e cresçam-lhe a vontade e a consciência. A luta é necessária para tornar possível o triunfo e fazer surgir o herói. Sem iniquidade, sem arbitrariedade, sem a traição, poder-se-ia sofrer e morrer pela justiça? Vamos rever isso aqui devagarinho, esse parágrafo? Então ele está dizendo aqui que a alma deve conquistar um a um todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade. E para isto necessita do obstáculo, da natureza inóspita, hostil mesmo, da matéria diversa, cujas exigências rudes, lições provocam seu esforço e formam sua experiência. Para a gente chegar a nós, a gente tem que quebrar a casca, que é dura. Tem que bater com o martelo. Para quebrar a casca dura, né? A natureza inóspita, eu me lembrei aqui dos selvagens que vivem na mata ainda, na floresta. Mas o nosso início também foi na mata. O homem primitivo começou aonde? Em condomínios como o nosso hoje, moderno? Em Cancún? Não. Começamos nosso condomínio era natureza pura. Né? A nossa casa era a pedra. Né? Quem tinha lá um lugarzinho de pedra para se tocar ali, estava bem. Quem não tinha, tinha que montar lá e montar o seu abrigo com bastante segurança, não é? A vida era muito dura. Vocês imaginam que nós sermos primitivos? Você não tem sal para temperar a comida? Você não tem tempero, não. De repente até conhecia lá umas ervazinhas, né? Mas você não tem o sal. Você não tem o fogo. A gente já comeu o animal igual o bicho come. Até apareceu o fogo. Né? Dizem, quem inventou a roda, né? Ninguém sabe quem inventou a roda, mas antes da roda, como é que você puxava as coisas? Então, o quanto nós já passamos, o quanto nós já sofremos. Eu acho que a velhice se dava aos 30 anos. Não tinha como viver muito. Não tinha vacinas. Se quebrasse uma perna, e era fácil quebrar uma perna, já era. Se atacado por um animal feroz, ou um animal peçonhento, né? Olha o que nós já passamos. Já passamos por isso tudo. Quando eu lembro da experiência na Amazônia, que eu fiquei alguns meses lá, né, e alguns anos frequentando, que já é um lugar inóspito,
Mas nós íamos para lá com os recursos daqui. Levava o barco com motor de popa, ia ali o combustível, levava um gerador, né? Tinha um facão na mão, né? Tinha arma para se proteger da onça ou de um animal qualquer. E levávamos o purificador por causa da água, para beber uma água sem problemas. Se vacinava contra a leishmaniose, febre amarela, tinha que tomar aquelas vacinas todas contra... essa aí a gente sempre toma. Enfim, contra essas vacinas todas. Poxa, ficar 20 dias lá não era fácil. Não era fácil. Não era. E a gente levava o salzinho para temperar o peixe que pescava, né? Levava o limão, tinha lá a tribo que plantava, então pegavam as coisas lá da tribo, levava outros, pegavam a macaxeira deles lá, enfim. Já era ruim. Chegava lá o primeiro dia, tudo era novidade, tudo era bonito, a natureza. O segundo dia também tudo bonito, o terceiro era a mesma coisa, a mesma. O quarto já estava com saudade de casa. O quinto começava o tédio. E não tinha jeito, tinha que ficar lá os 20 dias. Uma vez teve um camarada lá que cismou de ficar 2 meses lá com todo mundo. Foi problema. Deu problema, mas muito problema, que nunca mais voltou lá para ficar mais do que 15 dias. Deu muito problema, porque a gente não aguenta. Não aguenta. Poxa, e com todo o recurso daqui. Você senta no chão, o carrapato te ataca. Você encosta numa árvore, a formiga cai no teu pescoço. Você tem que ter cuidado com tudo. Então, nós já passamos por tudo isso. Então, a gente vem, olha, quebrando essa casca grossa da alma. Isso tudo está registrado no perispírito. Hoje nós estamos aqui no mundo, quando ele fala ali da dor. Ele falou que a dor vem te sensibilizando. Apesar de eu não estar mais na selva, nós já passamos pelo homem primitivo. Estamos hoje na selva de pedra. Teve uma novela, Selva de Pedra. E realmente uma selva de pedra. Você, para atravessar a rua aqui, é um sufoco. Você, com a muleta, não consegue atravessar essa rua. Só se fizer igual o Bill. Ele toma as cachaças dele aqui, atravessa ali, olha para o alto e vai embora. E para todo mundo e freia em cima. Ontem eu botei a mão na cabeça, eu falei, meu Deus, ele vai ser atropelado. Não está nem aí. Então, é um trânsito violento, as pessoas vivem muito para si. A gente está aprendendo a conviver um com o outro. A gente está quebrando a casca, burilando a casca quebrou, acho, mas agora burilando, é o buril. E vamos ter que passar por isso até a gente aprender. É isso que Leon Denis disse nesse parágrafo. A ironia disso é que a gente às vezes está usando uma tecnologia de ponta, como redes sociais e tal, para virar boa parte do tempo que não passa numa faculdade. Pois é. É isso mesmo. É isso mesmo. É preciso que haja o sofrimento físico, a angústia moral, para que o espírito se purifique, se desembarace de suas partículas grosseiras, para que a fraca centelha que se mantém nas profundezas da consciência desate em pura e ardente chama, em uma consciência resplandecente, centro de vontade, de energia e de virtude. Como ele colocou aqui anteriormente, sem iniquidade, sem arbitrariedade, sem atraição, poder-se-ia sofrer e morrer pela justiça?
Aprende. É o que a gente viu aqui no livro dos Espíritos, ó. Eu estou com a cabeça aqui, porque eu peguei aqui, acho que foi a 269, 269 não, 469, né? Tá aqui, ó, 469. Foi aqui que a gente leu a 466. 466. Porque Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal. Ele colocou. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a consciência dos homens no bem. Tu, como espírito, deves progredir na ciência do infinito, que é essa evolução aqui, né? Que Leon Denis está dizendo. É por isso que passas pelas provas do mal para chegares ao bem. Então a gente passa pelas provas do mal para chegar ao bem. É um processo. É um processo. É um processo. É preciso que haja sofrimento físico e angústia moral, para que o espírito se purifique e se desembarace de suas partículas. Olha aí, é preciso passar pela prova do mal para chegar ao bem. Grosseiras, para que a fraca centelha que se mantém nas profundezas da consciência desate em pura e ardente chama, em uma consciência resplandecente, centro de vontade, de energia e de virtude. Só se conhecem, se saboreiam e se apreciam de verdade os bens conquistados por si mesmo, lenta e penosamente. Fosse a alma criada perfeita, como querem certos pensadores, ela seria incapaz de apreciar e até de compreender sua perfeição, sua felicidade. Realmente não teria graça. Eu já sou perfeito, como é que eu vou avaliar a dor do outro? Quando uma pessoa, quando chegou no sábado aqui, escutamos aqui, é comum, o ente querido que desencarnou. Então ela estava muito sentida, porque a mãezinha tinha desencarnado, teve lá os problemas com o médico e tal. Ela contou lá a história dela, chorou, continuou contando, chorou mais ainda. Eu ouvi e senti tudo que ela falou, tudo que ela passou, porque eu passei pela mesma experiência. Eu não fui indiferente à dor dela, porque a minha esposa também desencarnou nos meus braços, porque a minha mãe também desencarnou, porque o meu pai também desencarnou. E a outra contra a experiência do animal que viveu lá 12, 15 anos com ela, que ela chorou muito, sofreu muito. E a gente respeita a dor do outro. Porque eu também tive animal que ficou com a gente 17 anos. Um cachorro viver 17 anos foi bem tratado, né? O gato também viveu 17, fora que a gente pegou na rua, não sei quanto tempo que ele estava na rua. O outro viveu 16. Então, quando ela falou da dor que sentiu com a perda do animal, eu respeitei, e a gente deve respeitar a dor alheia, ou tudo que vem do outro, mas por experiência, que eu senti a mesma coisa. Então, quando você passa por estas dores e você vai vencendo, você sabe o que o outro sente porque você já passou por aquilo. Então não teria graça você ser criado perfeito. Aí você me conta o seu problema, você não é perfeito. Como é que você vai me entender? Como é que Jesus vai me entender se ele não passou pelo que eu passei? Ele me entende porque ele já passou por isso. A gente tem um conceito de normal muito grande
É. Isso aí que ele falou aqui. É isso aí, são os obstáculos. Então vou ler de novo. Ó. Só se conhece, se saboreiam e se apreciam de verdade os bens conquistados por si mesmo, lenta e penosamente. Fosse a alma criada perfeita, como querem certos pensadores, ela seria incapaz de apreciar e até compreender sua perfeição, sua felicidade. Sem termo de comparação, sem trocas possíveis com seus semelhantes, perfeitos como ela, sem ter objetivo para sua atividade, estaria condenada à inação, à inércia, o que seria o pior dos estados. Pois viver para o espírito é agir, é crescer, é conquistar sempre novos títulos, novos méritos, um lugar cada vez mais alto na hierarquia luminosa e infinita. E para merecer é necessário ter mourejado, lutado, sofrido. Para saborear a abundância é preciso ter conhecido a privação. Para apreciar a claridade dos dias é necessário ter atravessado a escuridão das noites. A dor é a condição da alegria e o preço da virtude. E a virtude é o bem mais precioso que possa existir no universo. Então, um atleta que chega ao pódio, quanto esforço, quanta luta, quanto treinamento, quanta abnegação, quanta coisa ele deixou de fazer para chegar ali, para aumentar em alguns centésimos de segundo a sua marca e tirar o primeiro lugar. A gente vibra, poxa, meu país ganhou, o Brasil venceu, tá? Mas a vibração e a alegria do atleta, só ele sabe. Só ele sabe o que ele passou. As privações que ele teve que passar para chegar à vitória. Assim é a alma. A alma é o atleta de Deus que precisa se esforçar muito para voltar às mãos de Deus. É o nosso trilhar, o nosso caminhar. Construir seu eu, sua individualidade através de milhares e milhares de vidas. Olha, o atleta nessa vida ele se dedica, a gente se dedica em milhares de vidas, levadas a efeito em centenas de mundos, sob a direção dos nossos irmãos mais velhos, de nossos amigos do espaço, escalar os caminhos do céu, projetar-se cada vez mais alto, criar-se um campo de ação cada vez mais amplo, proporcional à obra concluída ou desejada, tornar-se um dos atores do drama divino, um dos agentes de Deus na obra eterna, trabalhar pelo universo, como o universo trabalha por nós. Eis o segredo do destino. Olha aí. Está dando para prestar atenção? Eu lendo? Está conseguindo raciocinar? Eu vou ler de novo, que nem sempre eu consigo pegar tudo. Se meu pensamento, eu lendo, der uma voada como deu agora, construir seu eu, sua individualidade através de milhares e milhares de vidas, levadas a efeito em centenas de mundos, sob a direção de nossos irmãos mais velhos, de nossos amigos do espaço, escalar os caminhos do céu, projetar-se cada vez mais alto, criar-se um campo de ação cada vez mais amplo, proporcional à obra concluída ou desejada, tornar-se um dos atores do drama divino, um dos agentes de Deus na obra eterna, trabalhar pelo universo como o universo trabalha por nós, eis o segredo do destino. Agora que eu entendi. O nosso destino é esse. Já começamos, falamos lá do homem primitivo,
na caverna, vamos continuar trabalhando para chegar à perfeição, nessa perfeição relativa, trabalhar depois para o universo, como o universo trabalha por nós. Fala. E que altura dessa sequência de existências a gente se dá conta de que é sim uma experiência evolutiva? Porque aí a gente coloca Ó, a sequência dentro dessa sequência, que aí a gente tem noção do desenvolvimento. deixa eu fazer a pergunta que você fez aqui. O Carlos está perguntando que altura da evolução da vida a gente toma consciência de que estamos caminhando. Essa foi a pergunta, que estamos crescendo. Depende. Nós agora estamos tomando consciência. Nós. Não sei o nosso despertar, se está sendo tardio ou se está sendo no tempo certo. Nós não sabemos. O fato é que hoje estamos tomando consciência disso. Agora, certamente, alguns espíritos que caminhavam conosco tomaram consciência disso bem mais cedo. E outros espíritos que caminhavam conosco vão tomar consciência disso bem mais tarde. Então, depende de nós. Essa tua pergunta equivale àquela do livro do Evangelho, né? Qual o limite das encarnações? Depende. Não tem limite. Depende de cada um. Depende. Você pode ter necessidade de voltar muitas vezes. Onde é que está a nossa família espiritual agora? Tem muita gente que nos ama que está bem à frente. Tem gente que nos ama e que nós amamos que estão lá na frente. Tem espírito que também nós amamos e nos amam que estão lá atrás. Escolha. Quem está à frente sempre dá a mão a quem está atrás. Assim, a alma sobe de esfera em esfera, de círculo em círculo, unida aos seres amados, vai prosseguindo suas peregrinações em busca das perfeições divinas. Ao chegar às regiões superiores, fica liberada da lei dos renascimentos. A reencarnação não é mais obrigatória para ela, mas apenas para um ato de sua vontade, o cumprimento de uma missão, uma obra de sacrifício. Olha aí. Chega uma hora que a gente não precisa nem mais reencarnar. A gente vem se a gente quiser. Ao atingir, para pensar um pouco. A nossa vida. Pensa assim, poxa, eu não sou perfeito, eu vou ter que voltar, vou morrer, vou voltar tudo de novo. Você criança, bebê, criança, jovem, ir para a escola, aprender tudo de novo. Só em pensar nisso já dá uma dor, né? Putz, né? Já dá uma dor. Agora imagina você pensar assim, pô, graças a Deus, eu não preciso mais voltar, eu estou bem, só vou voltar se eu quiser, eu vou voltar em missão. Você cumpriu com o seu dever. Né? É doloroso ter que voltar, porque a vida é dolorosa aqui na carne. A vida é dolorosa. Nesse planeta, né? É dolorosa. Então, através dos ciclos do tempo, todos se aperfeiçoam. É aqui que eu estou? Mas é no parágrafo anterior? No parágrafo... Ih, caramba, me perdi. Vamos lá. A doutrina das reencarnações é aqui? Acima desse? É o último parágrafo da página 328. Ao atingir as alturas supremas, às vezes o espírito diz a si mesmo: estou livre.
Foi o que a gente acabou de dizer. Parti para sempre os grilhões que me acorrentavam aos mundos materiais. Adquiri o conhecimento, a energia, o amor. Mas o que conquistei quero reparti-lo com meus irmãos, os homens. E para tanto viverei de novo entre eles. Oferecer-lhes-ei o que há de melhor em mim. Retomarei um corpo de carne. Dirigir-me-ei aos que penam, aos que sofrem, aos que ignoram, para ajudá-los a consolá-los, esclarecê-los. E então temos Lao Tse, temos Buda, temos Sócrates, temos o Cristo. Resumindo, todas as grandes almas que deram a sua vida pela humanidade. Aí a gente vê, graças a Deus, Leon Denis voltou. Quando nós chegarmos no mundo espiritual e vamos procurar saber onde é que está Leon Denis, cadê Leon Denis, quem é Leon Denis? A gente vai ficar pequenininho. E ele está dizendo que essas almas voltam, um dia ele vai voltar. E quando nós falarmos assim, me libertei, graças a Deus, a gente vai vir também buscar os nossos irmãos mais atrasados. É o dever. Estão estendendo as mãos para nós. Ó, como é bom se sentir aqui aconchegado, protegido, confortado pelos guias da nossa casa, não é? Pelo altivo, pelo próprio Leon Denis, que se não puder estar presente, enviou alguém, enviou o seu pensamento. Como é bom, né? A gente se sentir assim. Imagine a gente conhecer esses espíritos, conviver com eles. Depende de nós. Muitos podem voltar para cá e fazer coisas impressionantes. Por exemplo, teve um mendigo lá na Catedral da Selva, tempo atrás, e estava vendo uma senhora lá sendo assaltada ou violentada, lá e se colocou na frente e acabou levando os tiros e o cara queria matar. Não será esse o espírito que existe? Não precisava mais reencarnar, no entanto? Pode ser, mas a gente não sabe, né? Pode ser. Resumamos. Ao longo deste estudo, demonstramos a importância da doutrina das reencarnações. Vimos nela uma das bases essenciais sobre as quais se assenta o novo espiritualismo. Seu alcance é imenso. Ela explica a desigualdade das condições humanas, a variedade infinita das aptidões, das faculdades, dos caracteres, dissipa os perturbadores mistérios e as contradições da vida, resolve o problema do mal. De acordo com ela, a ordem sucede à desordem, a luz se faz em meio ao caos, as injustiças desaparecem, desfazem-se as iniquidades aparentes da sorte, dando lugar à lei forte e majestosa da repercussão dos atos e das suas consequências. E esta lei de imanente justiça que governa os mundos, Deus a inscreveu no íntimo das coisas e na consciência humana. Então imagina quando a humanidade tiver consciência da reencarnação, como ela vai se transformar, como ela vai mudar. Em cada questão dessas que a gente estuda com o pessoal de fora, no livro dos Espíritos, uma questão que a gente estudou, sempre tem a questão da reencarnação, a questão... Porque a reencarnação explica tudo. A reencarnação explica a justiça. E todo mundo quer justiça, é um sentimento inato. A doutrina das reencarnações aproxima mais os homens que qualquer outra crença, ensinando-lhes sua origem e finalidade comuns, mostrando-lhes a solidariedade que a todos eles liga, o passado no presente e no futuro. Diz-lhes
que entre eles não há deserdados nem favorecidos. Cada um é filho de suas obras, mestre do seu destino. Nossos sofrimentos são as consequências do passado, ou então a austera escola onde se aprendem as elevadas virtudes e os grandes deveres. Olha aí, é a reencarnação explicando, mostrando essa solidariedade. Ninguém é mais favorecido do que o outro. Reencarnação, uma questão de justiça. Percorremos todas as etapas da estrada imensa. Passaremos alternadamente por todas as condições sociais para adquirir as qualidades inerentes a esses meios. Quando fala sobre isso, eu me lembrei aqui do estudo do livro Memórias de um Suicida, que Leon Denis também escreveu, né? Foi o Camilo, escreveu a história, e Leon Denis colocou a doutrina espírita aqui. E a nossa irmã Ivone foi o médium, esse livro aqui. Aí o Jerônimo, um dos personagens aqui da obra, vai reencarnar. Olha, eu percebi isso aqui, eu já li algumas vezes. Já tinha passado aqui só esse ano 3 vezes, mas ontem que eu observei. Ele diz assim, o Jerônimo vai passar pela expiação da riqueza. Expiação da riqueza. Já ouviu falar nisso? Está aqui. Está aqui. Expiação da riqueza. Muitos vão dizer, poxa, essa expiação eu queria para mim. Mas olha, está aqui, ó. Vou ler esse pedacinho aqui, que foi Leon Denis também que revisou o livro, não vai ficar zangado comigo. Olha o que ele diz aqui, ó. Sim, amigos, Deus seja louvado. Estou abrindo um parênteses aqui para o livro Memórias de um Suicida. Sim, amigos, Deus seja louvado. Renascerei no porto mesmo, como ainda ontem. Poisarei na vida objetiva em casa afazendada. Vai nascer na casa afazendada. Fazenda. Serei novamente pessoa abastada. Cuidarei de capitais financeiros meus como alheios. Pô, o camarada já tinha sido rico, faliu, se suicidou. Vai voltar rico, vai tomar conta do dinheiro dele e dos outros. Enfrentarei uma segunda vez as rijas tentações sopradas pelo orgulho, pelas vaidades e pelo egoísmo. Subirei no conceito dos meus semelhantes, considerar-me-ão personagem honrada e grada. Claro, rico, né? Serei o mesmo, tal qual ontem o fui. Apenas não mais me reconhecerão sob o desonrado nome de Jerônimo de Araújo Silveira, porque outro receberei ao nascer, a fim de acobertar-me da vergonha que me segue os passos. Apenas tudo isso realizarei como expiação, a terrível expiação de possuir riquezas mais arriscadas e temerosas que a da miséria, mais difícil de conceder méritos ao seu infeliz possuidor. E ele vai continuar aqui falando da reencarnação dele, ele que foi um suicida. A expiação da riqueza. O que é uma expiação? A expiação significa que a alma está doente e que ela vai ser curada. Então ele vai passar pela dor de ter, porque ele ainda está lutando contra a vaidade, contra o orgulho e contra o egoísmo. E por ter tido muito, assumiu grandes dívidas e para não pagar ninguém ele se suicidou. E colocando na miséria toda a família que ficou.
Pois é, essa é a reencarnação. A lei da reencarnação que Leon Denis está colocando aqui. Percorremos, olha aqui, ó, percorremos todas as etapas da estrada imensa, passaremos alternadamente por todas as condições sociais. Olha ele passando pela expiação da riqueza. Não é só a pobreza que é uma expiação. Para adquirir as realidades inerentes a esses meios. Assim, esta solidariedade que nos liga compensa em uma harmonia final a variedade infinita dos seres, resultante da desigualdade dos seus esforços e também das necessidades de sua evolução. Com ela não há mais inveja, não há mais desprezo, não há mais ódio. Os menores dentre nós talvez tenham sido grandes e os maiores renascerão pequenos se abusarem de sua superioridade. A cada um por sua vez, a alegria assim como a dor. Daí a verdadeira confraternidade das almas. Sentimos-nos todos unidos para sempre nos degraus de nossa ascensão coletiva. Aprendemos a auxiliar-nos, amparar-nos, estender-nos a mão. Então, isso bem claro, hoje vocês são ricos, eu sou pobre. Amanhã eu serei rico, vocês serão pobres. Nós seremos mais solidários, porque passamos pelas mesmas experiências. A experiência da riqueza, a experiência da pobreza. E para mim uma nova ideia, como colocou ali Jerônimo, a expiação da riqueza. Ele vem para a expiação da riqueza, porque ele não venceu aquelas lutas ainda. Ele pode chafurdar de novo. Tinha ouvido falar isso? Expiação da riqueza? Eu não. Para mim era apenas uma experiência, como é a experiência da pobreza. A expiação da pobreza até assim. Mas a expiação da riqueza, eu agora que eu vi isso. Tem muitas formas de a gente acabar descobrindo isso. Muitas vezes a gente sabe de alguém que é uma pessoa bem sucedida, bem aquinhoada, mas que muitas vezes tem uma doença terrível, tem relações difíceis com a família, tem É isso aí tudo. o próprio apego que ela tem com aquele patrimônio, muitas vezes faz com que ela mais sofra do que se ela não tivesse. É isso aí. E tem outros que já compreendem bem e que não vivem uma vida de ostentação só porque tem. Exatamente, é isso mesmo. Eu comecei a olhar um monte de exemplo, isso que você falou aí. Pessoas que têm muito, mas têm problemas seríssimos em casa com o filho, na família, né? Através dos ciclos do tempo, todos se aperfeiçoam e se elevam. Os criminosos do passado tornar-se-ão os sábios do futuro. Dia virá em que os nossos equívocos se apagarão, nossos vícios, nossas chagas morais estarão curados. As almas frívolas tornar-se-ão sérias, as inteligências obscuras iluminar-se-ão, todas as forças do mal que vibram em nós transformar-se-ão em forças do bem. Do ser frágil e indiferente, fechado a todos os grandes pensamentos, surgirá com o passar dos tempos um espírito poderoso que reunirá todos os conhecimentos, todas as qualidades, tornando-se apto a realizar as coisas mais sublimes. Quando o Chico foi visitar lá o presídio, mas você, Chico, visitando os presídios, qual a diferença? A diferença, dizia o Chico, é que esses criminosos foram descobertos e nós não. E nós não. Graças a Deus, não nos lembramos do nosso passado. Então, o malfeitor de ontem será o benfeitor de hoje. O criminoso do passado, o sábio do futuro. Será a obra das existências acumuladas e será necessário um bem grande número delas, sem dúvida,
para despojar-nos da crosta de nossas imperfeições, para fazer com que desapareçam as asperezas do nosso caráter, transformar as almas de trevas em almas de luz. Mas nada é potente e durável sem ter tido o tempo necessário para germinar, sair da sombra, dirigir-se para o sol. A árvore, a floresta, as camadas do solo, os astros e os mundos não o dizem em sua linguagem profunda. Nenhuma semente se perde, nenhum esforço é inútil. O broto só dá folha e o fruto na hora certa. A vida só eclode nas terras do espaço, após imensos períodos geológicos. Vede esses diamantes esplêndidos que enfeitam a beleza das mulheres e rebrilham com 1000 reflexos? Quantas metamorfoses não tiveram de sofrer para adquirir tal pureza incomparável, tal brilho fulgurante? Que lenta incubação no seio da matéria obscura. Acontece o mesmo com a entidade humana. Para se despojar de seus elementos grosseiros e adquirir todo o seu brilho, necessita de períodos de evolução mais vastos ainda, de lentas incubações na carne. Mesmo princípio, o mesmo princípio. Eu acho que depois, uma parte aqui, antes de terminar, eu acho que eu dei uma pequena melhoradinha depois que a Lourdinha morreu. Né? Então, a dor mexe com a gente. Mexe. Eu acho não, eu tenho certeza. Alguma coisa eu mudei, porque mexeu dentro de mim. Uma vez a gente estava conversando, poucos dias antes dela desencarnar, eu nem imaginava. E me fez refletir, porque lá atrás ela disse para mim assim, você é um diamante bruto. Quando a gente se conheceu. Aí antes de morrer, alguns dias antes, ela disse assim, na próxima você vai vir melhor. Porque eu estava roubando os biscoitos dela. Né? Que ela tinha passado manteiga e eu estava pegando, ela falou isso. Não brigou comigo, só falou. Aí eu respondi, então você vai voltar comigo, né? Você quer voltar comigo de novo? Ela riu, isso passou. Mas é uma verdade. A dor mexe com a gente. Para mim foi uma dor muito grande, uma dor pungente, muito maior do que o desenlace da minha mãe, do meu pai, seja lá de quem for. Mexeu muito e mexe até hoje. Então fez a gente rever algumas atitudes, né? Algumas situações passadas e reconstruir a própria vida. E uma das maneiras foi a Casa Espírita, que nós inauguramos aqui. Por isso sempre falo o nome dela, porque ela é o move das minhas ações, continua sendo. Depois a gente resolve junto com Jesus, né? Mas ela é o move das minhas ações. Então, a dor mexe com a gente, mexe, faz a gente mudar os conceitos. Agora, se ela olhar o homem lá do passado, de 5.000 anos atrás, né, ela não vai querer continuar nunca, né? Vai demorar muito. Mas se olhar o homem que faz esforço para mudar, e Leon Denis termina esse raciocínio dizendo aqui, é aí nesse trabalho de aperfeiçoamento, que aparece a utilidade, a importância das vidas de provas. Não é isso que a gente acabou de dizer? Das vidas modestas e apagadas, das existências de labor e de dever, para vencer as paixões selvagens, o orgulho, o egoísmo, para curar as chagas morais. Sob este ponto de vista, o papel dos humildes, dos pequenos deste mundo, as tarefas desdenhadas, revelam-se a nossos olhos em toda a sua grandeza. Compreendemos melhor a necessidade do retorno à carne para se recuperar e depurar-se.
Muito bom esse capítulo, né? Ele vai continuar ali, não vai dar mais tempo, a gente já está com 1 hora quase aí de estudos e temos que parar. Eu, por mim, até meio-dia, mas vocês não vão aguentar. Muito bom, né? Muito bom. Aí você aprende a reencarnação, né? Estudando aqui com Leon Denis, você aprende. Vamos fazer a nossa prece. Te agradecemos, Mestre Jesus, Mestre querido, pela manhã de estudos e de trabalhos aqui no SEAP. Tu és o nosso farol, Tu és o nosso guia e modelo. Muito obrigado. Agradecemos a Leon Denis pela inspiração, pelo seu legado. Agradecemos aos guias aqui presentes, aos nossos amigos, ao altivo e aos espíritos guias que dirigem a nossa casa de amor. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Lourdinha. Muito obrigado a vocês, irmãs queridas. A você, altivo. Muito obrigado. Que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, do amor que vibra nesta casa, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.